Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à Escola do Discípulo, a mais uma aula de 1 João. Nós vamos agora abordar o capítulo 4 e veremos como essa carta é importante e tem a nos falar agora sobre a fé e sobre o amor, sobre olharmos as doutrinas que ouvimos das pessoas e realmente passar por um filtro, uma fé que se embasa nas escrituras, é uma fé saudável, uma fé verdadeira, uma fé que tem o evangelho como centralidade. E é o que nós buscamos aqui. Vamos identificar agora no capítulo 4 o que o apóstolo João tem a nos falar sobre o quão é importante, né, buscar um relacionamento com Deus, o permanecer em Deus, baseado em uma fé verdadeira. Então eu convido você a se desligar agora de todas as distrações e focar aqui comigo. E seja muito bem-vindo, me fale de onde você está falando, qual a sua cidade, interaja aqui conosco, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu sou a Miriam Oliveira, já faz tempo que a gente já começou essas aulas e hoje eu estou dando continuidade agora no capítulo 4. Nos perdoe aí pelo lapso, né, de tempo, mas estamos aqui de volta e é um prazer estar aqui com vocês. Vamos orar então para a gente começar o nosso estudo de hoje. Querido Deus, Pai, muito obrigada pela oportunidade de ouvir a Tua Palavra, de amar o Senhor, de entender o Senhor através da Tua Palavra. Queremos Te conhecer, queremos estar com os corações abertos, Pai, para Te ouvir, para realmente aprender a permanecer de fato numa fé verdadeira, no amor a Deus e no amor aos irmãos. Ensina-nos e visita-nos hoje, Pai, cada um dos irmãos que estão me ouvindo aqui. Deus nos abençoe. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Vamos lá para a nossa aula. E, gente, realmente a gente tem comentado que a gente deseja ter uma fé sábia, uma fé verdadeira, uma fé que não seja ingênua, que não acredite em qualquer onda de doutrina que apareça por aí. E essa carta tem nos mostrado muito isso, ela tem nos mostrado que uma fé, né, que se embasa numa evidência doutrinária, ou seja, de compromisso com a palavra, de prova social, ou seja, de amor ao próximo, e de uma prova moral, de obediência a Deus. Então, essas três características são as características dessa carta, é o que ela vai nos levar a viver e a nos atentar. Então, ela é confrontadora e ela é para todo cristão que deseja realmente provar se sua fé está sendo verdadeira, se realmente eu tenho conhecido esse Deus. Então, eu preciso olhar para esse texto e me confrontar, né? Verificar se a minha fé realmente condiz com a palavra de Deus. Então, coloque o seu coração, não é para apontar para outra pessoa, né? Esse aqui eu tô lembrando de fulano. Não, isso aqui é para que a gente, é para servir para nós, né, em primeiro lugar, para que a gente prove mesmo de uma fé enraizada na palavra, uma fé que dê obras, que dê frutos em amor. E a grande palavra dessa carta é o amor, como a gente já tem visto desde o começo. E veremos outra palavra aqui bem importante também, teológica, nessa carta, neste capítulo principalmente. Mas nós estamos vendo aí que alguns assuntos que o apóstolo João vai entrar. Testando os espíritos, a gente vai entender o que é testar o espírito, né? Não é nada de um conhecimento super elevado sobre os espíritos, sobre demônios, não tem nada a ver. Testar os espíritos, a gente vai entender certinho o que é isso. Se trata realmente de uma doutrina errada, né? Ou de uma doutrina certa. Então, a gente tem que verificar aquilo que a gente ouve. O amor a Deus por seu povo, então nós veremos isso no capítulo 4, a partir do versículo 7. Deus em nós e nós nele é uma parte linda, maravilhosa sobre permanecer em Deus e Deus permanecer em nós, e o quanto isso é fundamental para a nossa vida de fé, de prática, de uma teologia na prática. E o perfeito amor, o que é isso? O que é viver esse perfeito amor a Deus, né? Sabendo que Deus também nos ama. Vamos começar então com o primeiro versículo.
Vamos ler o que o texto diz. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês conhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria, que agora já está no mundo. Interessante aqui que João está exigindo, está alertando que os seus leitores tenham uma compreensão crítica, que eles provem as doutrinas que recebem, que eles não acreditem em tudo que lhes dizem, mas porque isso é um erro muito perigoso, você acreditar como inspirado, como proveniente de Deus, qualquer afirmação que diz ser sobre Deus. Então, aquele famoso eis que te digo, e aí a pessoa vai e fala um monte de coisa, né? Uma super revelação. Primeiro, toda a revelação que nós temos acerca de Deus foi revelada na sua palavra. Não tem outro livro onde nós possamos entender e conhecer a Deus. Apenas o cânon do Antigo e Novo Testamento são, né, os livros compilados ali que Deus nos revelou na língua dos homens para falar a respeito de si mesmo. Ele queria que nós o conhecêssemos, então ele veio até nós. E por meio da sua palavra a gente tem ali uma revelação especial, específica, que culmina em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é essa figura importante, essa é a expressão exata do ser de Deus, que nós vemos lá em Hebreus, né? Tão lindo isso. Colossenses também falando sobre a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Então, nós vemos que, olha, você quer conhecer a Deus, então conheça a palavra de Deus. E por isso é tão importante, e isso é um detalhe interessante, é tão importante a gente conhecer a palavra mesmo para a gente aprender a se relacionar com Deus. Saber o que Ele espera de nós, o que Ele deseja de nós, como eu já tenho falado ao longo dessas aulas. E como é importante a gente realmente saber discernir qual é a voz de Deus. Deus está realmente falando comigo? Será que isso que eu ouvi de tal pessoa, será que é tal frase que me marcou, será que realmente é Deus falando comigo? Ou algum acontecimento, que às vezes a gente tenta ouvir Deus ao longo do nosso dia, né? Mas será que isso condiz com a palavra? É o primeiro lugar, condiz com a palavra? Então, poxa, já passou pelo filtro da palavra, então, poxa, isso é algo que eu devo priorizar. E realmente aprender a discernir, né? Tem a ver com os princípios bíblicos. Isso é pecado ou não é pecado? Isso traria algum orgulho para a minha vida? Então, isso seria mais egocêntrico, né? Seria algum tipo de idolatria? Isso geraria algum tipo de idolatria? Então, todas essas coisas a gente precisa discernir para ver se realmente vem de Deus, se é uma afirmação realmente ali que condiz com a palavra de Deus, ou se não, é uma revelação aleatória, humana, né, que eu devo rejeitar, ok? Então, não sei se você já passou por algum tipo de experiência dessa, de algum tipo de profecia que você recebeu. Eu já recebi umas profecias, mas eu realmente sempre tento colocar meu coração ali debaixo do que a palavra está dizendo, o que Deus revelou na sua palavra, para que eu não vá por um tipo de afirmação que é mais humana do que realmente divina. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas podem até achar ruim, achar que, Deus não me respondeu, mas será que isso foi uma afirmação divina ou foi uma afirmação humana? Então, por isso que é importante conhecer quem Deus é, para saber o que realmente Ele deseja falar conosco, o que Ele deseja que a gente faça, o que Ele espera de nós, para a gente não cair no engano, no erro, esperar algo de Deus que, na verdade, não foi Deus que revelou. Isso é importantíssimo. Então, olha esse primeiro ponto. Então, para você ver, ele está falando aqui sobre a doutrina, sobre a fé, sobre uma fé verdadeira, que você não pode acreditar nos falsos profetas que têm saído aí mundo afora. Devemos provar tudo aquilo que recebemos ao invés de
acolher todo e qualquer pregador. Eu não quero me delongar muito somente nesse primeiro versículo, mas é que ele é muito importante mesmo, até porque muitas vozes têm surgido e teologia da prosperidade tem surgido, e o quanto isso corrói a fé do crente, que a pessoa está desejando, né, o pregador está desejando que a pessoa venha a Deus somente para receber algo em troca. Ela não tem nenhum relacionamento com Deus. Ela apenas busca a Deus para que ela tenha uma casa, ela tenha um carro, para que ela tenha um casamento, para que ela tenha, e é sobre ela. Ela não tem relacionamento com Deus. Quantas vezes nós nos relacionamos com Deus dessa maneira? É triste você ver pessoas proferindo isso, esse tipo de pregação, esse tipo de mensagem, que você só busca a Deus para obter alguma coisa. E isso não é o que João está falando aqui, isso é o oposto do que João está falando. Então, quando você ouvir um tipo de teologia da prosperidade, né, teologia que busca mais o desenvolvimento pessoal, intelectual, do que uma vida realmente verdadeira com Deus, isso tudo está se afastando do que o apóstolo João está dizendo. Então ele está nos alertando, olha, esse tipo de usar a palavra de Deus como uma comunicação para você obter alguma coisa, para você inflar o ego das pessoas, isso tudo não provém de Deus. Então, isso provém do diabo. E isso é um espírito do maligno. Isso é um espírito que paira sobre o mundo, que vem do anticristo, né, que já está operando no mundo, né, por meio desses falsos mestres. Então, é essencial. Isso é essencial a gente ter em mente. Eu queria, inclusive, trazer uma citação de Warner de Burr sobre isso, que vai ser bem interessante aqui para a gente entender sobre se a gente realmente deve se curvar a todo tipo de ensino ou realmente questionar. E como é importante a gente questionar as coisas, é interessante isso. Existem palavras cheias de ardor e poder de fascínio, e essas palavras também são atestadas por meio de feitos e efeitos admiráveis, que têm a aparência de poder de Deus, e apesar disso não são de Deus. Especialmente o falar profético demandava da igreja audição e fé, porque afiançava ser infundido por Deus e constituir palavra de Deus. Contudo, existem pseudoprofetas, isto é, pessoas que parecem ser profetas, falam profeticamente e, apesar disso, na verdade, não são profetas, ou seja, não são pessoas incumbidas por Deus e plenas do Espírito de Deus. Forte essa mensagem, não é mesmo? Porque desde aquela época o apóstolo João identificava que isso já acontecia. Desde aquela época existiam pessoas que já falavam coisas em nome de Deus, mas não era Deus, não vinha da parte de Deus, não era uma profecia divina, ali atestada por Deus. Como que a gente identifica isso? E é o que nós veremos no versículo seguinte. Ele diz no versículo 2: nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Olha, então começa por aí. Começa testificando, confessando que Jesus veio em carne. Ou seja, Jesus foi encarnado e também era divino. E ele continua: e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria, que agora já está no mundo. Então, aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus, que Ele é Deus, que Ele é homem, é 100% homem, 100% Deus, este vem de Deus, ok? Ou seja, uma pessoa que tem uma fé, que crê na palavra de Deus como palavra revelada de Deus, essa pessoa crê que Jesus é o Filho de Deus. Ele não é um profeta, ele não é simplesmente um mestre da moral, ele não é simplesmente uma pessoa boa que existiu nesse mundo, que impactou as pessoas. Mas ele vai dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é Deus entre nós.
é Deus conosco, é o Deus Emanuel. Então, isso é uma afirmação verdadeira. Quando a pessoa profere que Jesus é o Filho de Deus, então realmente essa pessoa entende que ela concorda com a palavra, ela concorda com as escrituras. Por que isso é importante? Porque negar Jesus, negar a importância de Jesus, a divindade de Jesus, ou que ele veio em carne, é negar que ele é o sumo sacerdote, que ele morreu pelos nossos pecados, que ele é parte da Trindade. Se você nega tudo isso, você nega a fé completamente. Você nega a centralidade da fé. A pessoa de Cristo é uma pessoa divina, humana, é uma pessoa que é o sumo sacerdote, né? Não precisa de mais nada, apenas ele é o suficiente para nos perdoar dos nossos pecados. Você não precisa fazer obras para aceitar Jesus, para ser aceito por Deus. Você precisa ter fé em Jesus Cristo. Se você tira Jesus da jogada, algumas dessas características, de que ele vem em carne, de que ele é divino, você vai tirar toda a doutrina e toda a verdade do Evangelho. Você vai pregar uma falsa doutrina. E isso vai mudar completamente o que realmente o Evangelho afirma, né? Que é somente pela fé, não é pelas obras. Senão a gente tende a colocar a força do nosso intelecto, a gente tende a colocar outros elementos. Você precisa ler este livro também, além da Bíblia, né? Para crer em Jesus. Então, tudo isso são heresias. Quando você tira Jesus da jogada, você tira Jesus da centralidade, você vai querer colocar outra coisa no lugar. O seu esforço próprio, dentre outras coisas, como a gente já tem falado. Então, por isso que é importante uma boa cristologia, uma boa doutrina de Cristo, para entender como Deus realmente se revelou, decidiu se revelar a nós. E é interessante que isso pode parecer um pouco distante para nós. Mas quem que vai dizer que Jesus não é o Filho de Deus? Tem muita gente que vai dizer isso. E, infelizmente, tem igrejas que dizem isso. Tem doutrinas diferentes e a gente entende que é uma seita, é como uma seita. Entender que Jesus não é o Filho de Deus, não faz parte da Trindade, a gente entende como uma heresia, ok? Então, até essa semana eu estava conversando com um rapaz, né, do nosso ciclo aqui de pequenos grupos, e foi interessante que ele falou sobre quando ele foi se batizar. Ele demorou para se batizar, porque ele achava que ele deveria ter algum tipo de sabedoria elevada para poder crer em Jesus e poder dizer que realmente ali estava aceitando Jesus pela fé. E quando eu ouvi isso, eu falei, isso é gnosticismo. E é o que nós estamos vendo aqui, é o que o apóstolo João estava combatendo diretamente na igreja ali dos cristãos da Ásia naquela época, aqui na carta, né, de 1 João. Eu falei para ele, olha, isso é gnosticismo, isso é uma heresia que vem lá, né, desde antes, né, desde o início da igreja. E é interessante você dizer isso porque pode ser que seja algo muito comum mesmo, que as pessoas têm em mente, às vezes nem compartilham umas com as outras. Mas eu busquei ele tentar tirar as dúvidas dele, dizer que você não precisa de nenhum outro conhecimento elevado, de nenhuma outra sabedoria para se achegar a Deus, né? E ele deu exemplo dos 2 ladrões que estavam ao lado de Jesus na cruz e que talvez aqueles ladrões poderiam ser, um que aceitou poderia ter um conhecimento mais elevado de Jesus e o outro não. Na verdade, não. Um permaneceu no seu próprio orgulho, não desejou, né, crer em Jesus ali, não entendeu, não recebeu a revelação de Jesus. O outro foi aceito por Jesus ali na cruz. Então, não é por um tipo de sabedoria especial. Os 2 sabiam da fama de Jesus. Os 2 já tinham ouvido falar de Jesus. Jesus era famoso ali, porque ele estava fazendo uma revolução naquela época, né? Contra os fariseus, contra toda a hipocrisia, contra toda uma falsa doutrina, uma falsa teologia.
E Jesus, então, foi crucificado. E naquele momento, um aceitou, se arrependeu dos seus pecados, enquanto o outro não se arrependeu dos seus pecados. E nesse momento a gente vê que é o que está acontecendo aqui. João está alertando as pessoas para que elas não creiam em nenhuma outra revelação. E é muito comum hoje a gente ver um tipo de teologia liberal também, né? Além da teologia da prosperidade, existe a teologia liberal que realmente descaracteriza a verdade da palavra de Deus e a inspiração, né, das escrituras. Então, quando a gente olha para esse versículo 13, a gente vê que João realmente está falando sobre um tipo de anticristianismo, um tipo de cristianismo que estava existindo ali na época, que era o gnosticismo, e que estava impetrando ali, que estava entrando mesmo nas igrejas, na mente das pessoas, e João queria dizer, olha, isso vem do anticristo. É importantíssimo você entender que a fé verdadeira é aquela que confessa Jesus como Senhor, que Ele é Filho de Deus, que Ele veio em carne, que Ele é Deus. E lendo os comentários, é interessante que os comentários, eles nos falam bastante sobre essa parte das profecias, né? Que para você realmente notar a autenticidade de um profeta é se ele realmente não são as suas capacidades de prodígio, os milagres que ele faz, os dons de cura que ele faz, mas é o conteúdo da sua mensagem. É o conteúdo da sua mensagem. É isso, gente. Isso é essencial. E é isso que realmente tem desviado muitas pessoas da fé. Porque tem uma frase que diz que é como ouvir esse tipo de mensagem enganosa é como anestesiar o coração das pessoas no caminho do inferno. É como tomar um calmante no caminho do inferno. Então, você afaga o coração das pessoas, você dá a elas o que elas querem, muitas vezes coisas, bênçãos, promessas de bênçãos, mas ela está no caminho do inferno, ela está no engano. Então, por isso que essa mensagem é fundamental, tanto para aquela época quanto para todas as épocas, né? Para a nossa também. E o versículo 4, ele continua dizendo: Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Isso nos mostra que os verdadeiros crentes, eles vencem esse conhecimento enganoso, porque maior é aquele que está neles do que aquele que está no mundo. Por eles terem o conhecimento de Deus, por eles permanecerem em Deus, por eles entenderem o verdadeiro evangelho, os crentes verdadeiros, eles ouvem esse tipo de heresia e falam: tá, tem uma coisa errada, isso não está certo. E aí vem na palavra e realmente, poxa, isso não está certo, não condiz com a palavra. Então, os verdadeiros crentes vencem o maligno. Eles não dão ouvidos a esses tipos de heresia. Eles não concordam, eles não propagam esse tipo de heresia, que afaga o nosso ego, que nos dá um deleite ali, que nos dá um sentido de que somos mais importantes porque nós temos tais bênçãos, porque nós somos de tal maneira. Não, nada disso. Nós somos amados por Deus. Somos igualmente amados por Deus. Fomos aceitos por Deus mesmo não merecendo nada. Não temos mérito nem participação nenhuma. E nós somos abençoados por Deus por causa do Filho de Deus. Por causa do Filho de Deus. Que nos aceitou, que nos amou primeiro antes da fundação do mundo. E os gnósticos naquela época, eles distorciam o escândalo da cruz. Porque isso não era bem recebido pelas pessoas. Isso realmente causava uma repulsa. Como assim eu sou pecador? Como assim eu não sou ninguém? Como assim eu não posso me chegar a Deus e ter comunhão com Deus sem precisar de ninguém? Como assim? Os gnósticos iam por essa linha, né? Já
aqui o João está falando, olha, você só se achega a Deus por meio de Cristo Jesus. E você é pecador, sim. O escândalo da cruz nos mostrou que, por um lado, nós somos amados por Deus, mas, por outro, nós somos terrivelmente opositores a Deus. Somos terrivelmente impostores. Nós precisamos e carecemos da graça de Deus. Então, esse é o escândalo da cruz que os gnósticos estavam rejeitando. E muitas vezes a gente quer ser bem-sucedido na proclamação do evangelho. A gente quer falar para multidões, a gente quer ser reconhecido, a gente quer atrair uma multidão para Jesus. Mas se você falar a verdade do evangelho, mesmo assim as pessoas não ouvirem, é porque isso é uma prova de que essa é a verdade do evangelho. Ela dói, ela não é só falar sobre pecado, ela é falar sobre a graça de Deus também. A gente fala sobre o evangelho dessa maneira, né? Falando sobre o pecado e falando sobre a graça. Há esperança. Você é pecador, mas há esperança. Creia em Jesus Cristo. Então, quando as pessoas não querem esse tipo de pregação, elas querem uma pregação que seja diferente disso, né? Fala sobre a prosperidade, fala sobre conquistar, né, enfim, coisas. Isso tudo mostra que o coração delas não está em Deus. O coração delas está nas coisas deste mundo. Por isso que aqueles que vão ouvir a mensagem de Deus são aqueles que vão crer em Jesus Cristo na mensagem, né, do Evangelho. Então, eu não quero ser muito repetitiva, mas é isso, né? A palavra é dura, dói. É uma verdade que realmente nos corrige, né? Não é para afagar a gente, mas é para realmente ouvir a voz de Deus. As ovelhas do pastor ouvirão a voz, né, do seu pastor, do seu mestre. E nada contra, né, você conquistar coisas ou ser abençoado financeiramente. Não é esse o ponto aqui. Mas a gente está falando sobre um evangelho que confronta o nosso pecado, mas também nos leva para perto de Deus, sabendo que nós podemos nos achegar com confiança, porque Ele nos amou. Nós podemos chegar com confiança diante de Jesus em oração, diante ali do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ter um relacionamento verdadeiro com Cristo, com confiança, porque Ele nos amou, porque Ele morreu por nós, porque Ele deseja ter um relacionamento conosco. Então, não é sobre negar bênçãos, não é sobre ir contra as bênçãos que Deus tem nos dado, mas é sobre o verdadeiro evangelho, sobre o que realmente Jesus veio fazer aqui nas nossas vidas, certo? Que é realmente nos levar ao arrependimento dos nossos pecados, nos levar à salvação e ao relacionamento com Ele. No versículo 7, nós continuamos assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Esses 2 versículos são maravilhosos, são simplesmente maravilhosos, porque a gente vê que o apóstolo João está falando aqui com tanto amor para os seus leitores. Amados, olha, amemos uns aos outros, amem-se uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E essa é a prova da sua fé, de que Deus ama você e você ama o seu próximo. E ele está dizendo aqui que a realidade desse verbo amar aqui é sobre um amor divino. É sobre um amor que não é um amor humano simplesmente, um amor que faz algo em retribuição ao que recebeu. Então, você faz esperando algo em troca. Aqui é um amor divino, é um amor que só Deus pode nos dar. É para aqueles que realmente conheceram o amor de Deus, viram que foram perdoados, e então eles amam porque eles conheceram que foram amados primeiro. Foram amados por um Deus que é poderoso, um Deus que se deu totalmente a eles. Então, esses são os crentes verdadeiros, né? Os crentes
Os crentes que nasceram, né? Esses que nasceram realmente de Deus, eles são como uma janela que brilha o amor de Deus ao mundo. É como diz aqui nessa... os crentes... A pessoa que é nascida de Deus é como uma janela que brilha o amor de Deus ao mundo. É uma pessoa que expressa o amor ao seu próximo, né, ao fazer para o próximo aquilo que gostaria que fizessem para ele. Então eu faço isso para você porque eu gostaria de fazer isso. Não que eu vou esperar que você faça isso para mim, mas eu quero fazer isso por você. E esse é o verdadeiro amor. É isso que Deus quer que nós vivamos. Esse é o desejo. E esse versículo 8 é esplendoroso, porque ele vai tocar num ponto fundamental contra o gnosticismo na época. João fala: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Os gnósticos estavam se achegando ali à comunidade cristã, falando: olha, vocês creem? Enquanto vocês creem em Deus, nós o conhecemos, nós o reconhecemos. E por isso, nós, com as nossas filosofias místicas, nós nos achegamos a Deus. Mas aí, João, ele não chega falando em minúcias sobre essas filosofias, ele não chega detalhando essas filosofias, ele simplesmente fala: mas e o amor? Vocês têm vivido o amor? Como é o amor de vocês? Por quê? O Deus da Bíblia é um Deus de amor. Ele separou desde antes da fundação do mundo. Ele já amava todos nós aqui. Então, se você o conhece, o reconhece, então você tem obras de amor para oferecer para as pessoas. Cadê o seu amor? Onde está o seu amor? E essa era uma prova para mostrar que a doutrina deles, na verdade, divergia completamente do que Jesus ensinou, do que Jesus veio nos mostrar. E olha só, e sobre essa prova teológica social de mostrar realmente um amor fraternal, olha só que Warren E sobre essa prova social de amor fraternal, olha só o que esse comentário afirma. Primeiro, o amor pelos irmãos foi apresentado como prova da comunhão com Deus, lá no capítulo 2. Em seguida, foi apresentado como prova da filiação. Então, primeiro, você tem comunhão com Deus, então você ama o seu irmão. Você é filho de Deus, então você ama o seu irmão. Na primeira passagem citada, o amor é uma questão de luz ou trevas. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Lembra das primeiras aulas? Na segunda, ou seja, lá no capítulo 3, é uma questão de vida ou morte. Ou você tem a vida, ou você está na morte. Você está morto para si mesmo. Você ainda não viveu em Cristo Jesus. Porém, no capítulo 4, agora, no versículo 7, chega-se ao cerne da questão. Aqui se vê porque o amor é uma parte tão importante da vida real. O amor
É um parâmetro válido para a comunhão e a filiação, porque Deus é amor. Essa é a razão de toda expressão de amor de um cristão. É porque Deus é amor. O amor faz parte da própria natureza e ser de Deus. Quem se encontra em união com Deus por meio da fé em Cristo, compartilha de sua natureza. E uma vez que sua natureza é amor, o amor é o teste da realidade da vida espiritual. Então, se você é de Deus, você compartilha da natureza de Deus. Não é que você é Deus também, não. Mas que você conhece a Deus, você tem um relacionamento íntimo com Deus, você sabe quem é essa pessoa divina, então você se relaciona como ele se relaciona. Então você foi transformado, você não é mais a mesma pessoa. Você agora tem o amor de Deus na sua vida para oferecer para as outras pessoas. Nossa, o quanto isso é impactante, o quanto isso é poderoso, porque nós vivemos num país que o evangelho é pregado de ponta a ponta. Todos já ouviram, pelo menos, falar, né? De forma assim generalizada, todo mundo já ouviu falar do cristianismo, já ouviu falar de Jesus, por mais que não tenha um entendimento muito correto, seja um pouco confuso, mas já ouviu falar de Jesus em algum momento. Mas existem países que é totalmente perseguido o cristianismo. E as pessoas que vêm a Cristo, elas realmente são tão tremendamente transformadas que passam a amar os seus inimigos. Passam a amar aqueles que os perseguem. E eles dão a vida por amor às suas próprias famílias, os parentes que não compactuam da fé deles. E querem até matá-los. Então, olha só que pesado, olha só que poderoso essa afirmação de que o amor de Deus é um amor realmente divino. É um amor que não é humano, que não espera nada em troca. E nós, como cristãos aqui, né, brasileiros, como cristãos que realmente pode pregar livremente, pode viver a sua fé livremente, que possamos, em primeiro lugar, mostrar a comunhão que nós temos com Deus, que é uma comunhão de amor, de perdão, perdoar as pessoas, amém? Amar as pessoas. E é interessante, a citação continua da seguinte maneira: a primeira parte do argumento em prol do amor fraternal é tirada da natureza eterna de Deus, então da própria natureza eterna de Deus. Deus é a fonte e a origem do amor e todo amor deriva dele. Deus não é apenas fonte de todo verdadeiro amor. Deus é amor em seu ser mais profundo. Deus é a essência do amor. Toda a sua atividade é amorosa. Toda a sua atividade é amorosa. O mesmo Deus que é luz e fogo é também amor. Ou seja, o mesmo Deus que é justiça e santidade também é amor. Longe de fechar os olhos para o pecado, o seu amor providenciou um meio de expô-lo, porque ele é luz, e de consumi-lo, porque ele é fogo consumidor, sem destruir o pecador, mas ao contrário, salvando. E é isso que nós devemos fazer, é esse tipo de comportamento que nós devemos ter. Não é de acusar simplesmente a pessoa, destruir a vida da pessoa, não é isso, mas é ajudar a mostrar, você errou, mas tem esperança para você. Você pode se corrigir, você pode buscar a Deus e entender que você é amado por Deus. Você é aceito por Deus. Deus não te condena, né? Somente assim, sem uma esperança, sem a graça dele. Ele é justo, isso é pecado, mas ele te dá a graça. E se você se arrepender, você será reconciliado com ele. Então é mostrar a justiça e mostrar o amor. É assim que nós devemos tratar as pessoas. No versículo 9, no versículo 9 ele continua: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. A nossa referência é o próprio Jesus, a nossa referência é Jesus, e por isso é tão contracultural, por isso é tão doloroso, tão desafiador, porque Jesus realmente contrariou a cultura, e contraria a nossa cultura contemporânea também. E é nessas horas que a gente lembra como que a gente vai lidar com o sofrimento no mundo, como a gente vai lidar com as realidades difíceis. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele.
É por essa graça de Deus que nós realmente lidamos com o sofrimento no mundo. É saber que Ele veio para que nós pudéssemos ter reconciliado com Deus, para que nós pudéssemos ter perdoado os nossos pecados e então nós termos paz na nossa vida, termos paz com Deus, paz com as pessoas. É para isso que Deus nos deu o seu Filho. Então, nos dias maus, nos dias difíceis, a gente pode se lembrar dessas passagens, se lembrar de que Deus manifestou o seu amor por nós. Ele nos deu o seu Filho e que isso seja suficiente para nós, meu irmão. Que isso seja um alimento sólido, um alimento verdadeiro para a nossa alma. Que nos dias difíceis a graça de Jesus, de saber que Ele morreu por você, seja suficiente para que você tenha paz. Porque enquanto isso não for suficiente para você, nada vai ser suficiente para você. Nada vai ser bom o bastante para te trazer paz. É na história que Jesus manifestou o seu amor por nós. É na história, é o Jesus histórico que se manifestou por nós. E no versículo 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não começou por nós. Toda a iniciativa foi de Deus em primeiro lugar. Foi Ele que veio até nós. Ele nos amou. Ele enviou o seu Filho. E é por isso que nós amamos as pessoas. Deus é a fonte de onde emana todo o amor. Não começou conosco. Não é sobre olhar para nós. O seu fundamento, a sua consistência está unicamente em Deus. E por isso nós somos devedores do amor uns aos outros. Então, no versículo 11, amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então isso nos faz devedores, né, do amor uns aos outros. E até porque nos cultos helenistas, na época, a contemplação da divindade era como um alvo alcançável. E aqui a gente está vendo que ninguém viu a Deus. Se você não ama aquele que você vê, até ele vai falar isso mais pra frente, se você não ama aquele que você está vendo, como que você diz amar alguém que você não vê? A prova de que você permanece em Deus, realmente, o que João está enfatizando o tempo todo aqui é o amor. Nisto conhecemos que permanecemos nele, no versículo 13, e que ele permanece em nós pelo fato de ter nos dado do seu Espírito. E aqui ele vai começar a falar sobre Deus realmente permanecer em nós e nós nele. E ele está falando aqui sobre o Espírito de Deus. Ele fala que pelo fato de ter dado o Espírito de Deus, nós conhecemos o amor que Deus tem por nós. E nós também queremos viver com base nisso. Nós queremos, o fundamento da nossa vida é Deus. E Deus é amor. Então, o fruto do Espírito na nossa vida também deve reproduzir a natureza de Deus, a natureza de quem Deus é. E isso é prova da autenticidade de que Deus vive nas nossas vidas. Isso é muito confrontador, gente, porque quando a gente olha a nossa vida, quando a gente se depara, a gente vive num mundo muito egoísta. Nós vivemos muito pro nosso umbigo, em todas as direções, tudo nos leva a viver para nós mesmos. Né? E por isso que é tão contracultural. Não é sobre nós, é sobre Deus, é sobre os outros, é para os outros. E claro, tem gente que é muito abnegado, tem gente que já é muito abnegado, né? Mas lembre-se, o fundamento do que a gente está falando aqui é a natureza de Deus. Nesse capítulo 4 ele está nos mostrando que o ponto central de tudo isso, de toda a moral cristã, é o próprio Deus. Deus é amor. Então, se você é abnegado, mas isso traz algum tipo de orgulho na sua vida, por você ser assim, enfim, isso talvez seja uma prova de que você está mais enraizado em si mesmo do que no próprio Deus. Então, é um limiar ali, é sobre realmente você se colocar diante de Deus e questionar o seu coração e realmente se colocar em transparência ali diante do Senhor. Porque não adianta nada um monte de boas obras, mas com um coração todo corrompido. Então é o que
João está nos levando a viver uma vida verdadeira de dentro para fora, certo? E por isso que isso é bastante confrontador, né? Então, a pessoa cheia do Espírito Santo, a pessoa autêntica, né, no Espírito Santo, essa pessoa não é simplesmente aquele que faz um monte de coisas ou dá profecias, tem dons notáveis, mas é uma pessoa que ama. É uma pessoa que ama. Confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Não adianta, né? Queremos atalhos e o evangelho ficar de lado. E nessa parte aqui, nós vemos, né, sobre Deus permanecer em nós e nós em Deus. E essa é uma parte maravilhosa, porque permanecer é a maneira como nós enfrentamos as coisas da nossa vida. Como nós enfrentamos a nossa vida cristã até o fim dela, até o final. É dessa maneira, é permanecendo em Jesus. Isso nos leva até aquele texto, né, do Evangelho de João, que fala sobre permanecer na videira verdadeira, João 15. E como é lindo, e o mesmo autor aqui está trazendo isso, e eu quero trazer uma citação para você sobre esse permanecer, que é uma palavra-chave aqui para nós. Permanecer é a palavra-chave da passagem. Ela é uma das palavras teológicas mais frequentes de João nessa carta. Quando empregada com respeito ao crente e a Deus, significa uma relação estável e permanente entre os dois. Esse conceito é expresso pela ideia de um estar no outro, como se um fosse o hospedeiro do outro. Deus está no crente e o crente está em Deus. Isso não significa que a natureza humana se funde com a divina e o crente se torna Deus, conforme algumas seitas ensinam. A permanência de Deus no crente significa sua presença e a atuação constante nele, apesar da sua natureza pecaminosa. E a permanência do crente em Deus significa a confiança continuada em Deus e as consequências que daí advêm. Em suma, essa relação de permanência mútua expressa ricamente tudo que está contido na salvação, pois é do nosso permanecer em Deus e do permanecer de Deus em nós que procedem a justificação, a santificação e a glorificação. Isso nos mostra quão lindo e rico é permanecer em Deus e que esse seja o desejo da nossa alma, que a gente se relacione com o Senhor porque nós queremos permanecer nele, porque nós não podemos viver sem ele, porque nós não podemos respirar, porque nós não queremos tomar decisões sem buscar o Senhor, sem descansar no cuidado do Senhor, de poder olhar para o nosso futuro e descansar o nosso futuro nas mãos do Senhor, de olhar os nossos relacionamentos e descansar. Deus está cuidando dos nossos relacionamentos. Né? Nós não precisamos ter a posse das pessoas. As pessoas estão sendo cuidadas por Deus. Deus está cuidando. E em cada decisão, em cada situação que eu vivo, eu quero permanecer em Deus. Eu quero poder descansar as minhas obrigações, descansar aquilo que eu faço nas mãos do Senhor. Então, permanecer é um sinal de confiança, de que a sua salvação, ela te trouxe confiança no Senhor. Descanso no Senhor. Você está buscando viver uma vida semelhante a Jesus e em tudo você deseja simplesmente fazer uma coisa naquele dia. Você tem 1000 coisas para fazer, mas você começa com a primeira. E essa primeira vai te conduzir em todas as outras, que é seguir a Cristo. Tudo que você tem que fazer hoje é seguir a Cristo. O resto, Deus vai fazer. O resto, Deus vai cuidar. É isso que você tem que fazer hoje. É isso que você tem que fazer hoje. E no versículo 15, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No versículo anterior,
João trouxe a missão de Jesus, né? De que Deus deu o seu Filho como Salvador do mundo. E agora, nesse momento, ele diz, olha, aquele que confessa que ele é o Filho de Deus, Deus permanece nele, ele permanece em Deus. Ele está voltando, né, aquilo que nós já falamos, mas para dizer que nós precisamos de uma confissão pública. Nós precisamos confessar publicamente que Jesus é o Senhor da nossa vida. E a gente faz isso por meio do batismo. Jesus exigiu isso, né, dos seus discípulos. Também aquele que confessar, né, o meu nome, me confessar diante das pessoas, esse vai ser aceito pelo meu Pai. Então, mas aquele que me rejeitar, eu também o negarei. Então, Jesus deseja que a gente o confesse, certo? Que a gente o confesse publicamente. E é interessante que João, ele busca as duas coisas, né? Tanto a dogmática correta, o ensino correto, quanto também a expressão do amor. São coisas inseparáveis. Ele não está dizendo que uma coisa é diferente da outra. Porque no versículo 12, ele tinha falado que quando nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E agora ele está dizendo que aquele que confessa Jesus como Filho de Deus, Deus permanece nele. Então, ele não está contrapondo as duas coisas. Ele está dizendo que as duas coisas são inseparáveis. Você precisa ter uma fé correta e você precisa também ter um amor correto, uma evidência dessa fé, uma evidência de que essa fé é verdadeira. E esse versículo 17 é importantíssimo, porque ele fala sobre o dia do juízo. Nós permanecemos nele porque esse amor é aperfeiçoado até o dia do juízo. E no dia do juízo nós entraremos com confiança. Por quê? Porque nós entraremos com confiança. Porque ao longo de toda a nossa vida nós aprendemos a permanecer amando a Deus. Nós aprendemos sendo aperfeiçoados no amor de Deus. Nós permanecemos em Deus ao longo de toda a nossa vida. E por isso nós podemos entrar com confiança, porque nós conhecemos aquele que nos amou, nós fomos amados por esse Deus, nós fomos cuidados por esse Deus, nós temos plena certeza de que eu sei com quem eu estou, que é Jesus Cristo. E naquele dia eu posso entrar com confiança. Você tem confiança de que naquele dia você será aceito por Deus plenamente, porque você já é aceito por Deus, certo? Você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, você foi batizado, você tem o Espírito Santo no seu coração, você crê no que Jesus fez por você na cruz, então você é aceito por Deus. E você tem confiança daquele dia, de que você entrará, né, firmado, não em si mesmo, não no seu próprio mérito, mas no mérito de Cristo. Tenha relacionamento com Deus. Permaneça em Deus. Busque permanecer em Deus, porque isso vai moldar a sua vida e vai te dar cada dia mais confiança. Confiança no amor dele. Quando a gente não se relaciona com Deus, quando a gente não permanece em Deus, nós perdemos a nossa confiança no amor dele. Porque a gente vive um amor distorcido com as coisas deste mundo. Mas quando a gente permanece nele, nossa vida é baseada no amor de Deus por nós. E por isso a nossa confiança é certa. Porque ele foi capaz de dar a sua vida por amor. Ele já deu o melhor dele, gente. O melhor dele não está por vir, o melhor dele já veio e foi na cruz de Jesus. E isso nos salvou, isso mostrou que Deus, o amor de Deus se encarnou. O próprio Deus se encarnou, morreu por nós, nos amou, perdoou os nossos pecados, nos deu o Espírito Santo. E por isso nós podemos ter vida e esperança. Esperança. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. É por isso que a gente não precisa se relacionar com Deus com medo. Medo de ser castigado, porque o medo envolve castigo. O medo envolve você estar receoso de que um dia ele vai te rejeitar.
Você não precisa ter esse medo, porque você foi escolhido por Deus, você foi eleito por Deus, e por isso você pode ter certeza de que a obra foi dele, começou por ele e não por você. Começou pelo mérito dele, não pelo seu, não pelo que você fez, não pelo pecado que você cometeu hoje, não pela obra a boa obra que você fez ou realizou hoje. Não começou por você, começou pelo próprio Deus, por isso você não precisa ter medo. Se você tem medo de Deus, você pode buscar conhecer o amor de Deus, conhecer quem é Deus. Se você tem medo do seu futuro, se tem medo das coisas, medo de alguma coisa acontecer com você, permaneça no amor de Deus. Muitas vezes eu me confronto com isso. Muitas vezes eu me deparo com medo. E eu tenho que lembrar que Deus me ama e Deus está no controle de todas as coisas. Que essa terra eu não vou ter nada. Não vou levar nada. E por isso eu posso descansar em Deus. Eu posso crer que o mais importante eu já tenho. O mais importante eu já tenho. Então, o pessoal que evangeliza, falando que a pessoa vai para o inferno, não é bem por esse caminho que a gente prefere evangelizar. A gente fala sobre o pecado, existe sim inferno, mas a gente fala que, olha, não para por aí. Essa não é a mensagem toda do evangelho. A gente precisa mostrar a graça de Deus, mostrar o pecado, mostrar que Deus deu o seu filho para morrer em nosso lugar e mostrar que realmente não tem nada que a gente faça que nos faça chegar a Deus. Então não é preciso viver por medo, você não chega a Deus por medo, você não permanece em Deus por medo. Se você permanece assim, é que ainda você não entendeu, você ainda não entendeu. Você precisa ter temor, isso sim, temor é diferente de medo. O temor, ele não é incompatível com amar a Deus. O temor é um profundo respeito e reverência diante daquele que é todo-poderoso, que é o Deus todo-poderoso e que ele tem a última palavra. Então, eu posso amar aquele Deus que tem a última palavra, tudo bem, o Senhor sabe de todas as coisas, eu não sei. E tudo bem, e eu posso amar o Senhor. Mas medo é o que realmente pressupõe castigo, é aquele que não entendeu o que Deus fez por você e que vive ainda sob o poder da culpa, vive sob a culpa do pecado. No versículo 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então, João aqui é muito radical. Na carta de Tiago, ele faz uma diferença entre fé e obras. E ele se preocupa muito em identificar essa falsa profissão de fé. Aqui, João, ele é bastante radical e enfático mesmo, falando, olha, a sua fé é mentirosa. Se você odeia o seu irmão, na verdade, você não tem fé. Então, não é só uma questão de a sua fé tem que produzir obras. Sim, sua fé tem que produzir obras. Mas não é só isso. A sua fé pode ser mentirosa se realmente não existem obras. Então, João, ele pega na raiz aqui do problema e fala, olha, a vida moral deve ser compatível com a vida, com relação à doutrina da sua fé. E eu gostaria de encerrar aqui com uma citação muito linda, uma citação maravilhosa do Augusto Nicodemos sobre a 1 João, capítulo 4. E eu gostaria que você refletisse comigo sobre a sua vida agora e eu refleti sobre a minha. Nossos medos, incertezas e temores quanto ao futuro mostram que estamos longe de amar a Deus perfeitamente, como deveríamos. Cresçamos no conhecimento de Deus, no amor a Ele, na confiança do seu amor por nós. Deus nos amou primeiro. A doutrina da predestinação, longe de ser odiosa, é evidência do amor de Deus por nós. Seu amor por nós é livre, isto é, não é movido por nada que Ele tenha previsto em nós.
É soberano, pois ele não precisava nos amar e nem seria injusto se nos odiasse com ódio eterno por causa dos nossos pecados. Recebamos com amor e gratidão esse precioso ensinamento das Escrituras. Podemos verificar a genuinidade de nosso amor a Deus por meio da nossa atitude para com os irmãos em Cristo. Se o amamos realmente, de fato e em verdade, podemos nos assegurar da realidade de nosso amor a Deus. Podemos dizer que amamos realmente a Deus usando esse critério. Então, olha só que coisa linda. Se nós estamos vivendo com medo, precisamos aprender a permanecer em Jesus. Precisamos nos voltar a conhecer o nosso Deus, quem é verdadeiramente o nosso Deus. Se nós estamos caminhando com ressentimento com o nosso irmão, poxa, será que a gente ainda entendeu de fato o que nós recebemos em Cristo? Será que isso é o tesouro das nossas vidas? Talvez isso nunca foi o tesouro das nossas vidas. Talvez nós aprendemos a ter uma vida de crente, a se comportar como crente, mas aqui nós estamos lidando com o verdadeiro ensino. O ensino que diz que a sua fé, sim, deve ser combinada, deve estar em unidade com o amor fraternal. E é isso que nós somos confrontados. E eu espero que essa tenha sido uma aula edificante para a sua vida, tenha sido esclarecedora. E eu oro para que Deus nos abençoe e nos ajude a viver isso verdadeiramente com os nossos irmãos na fé, com os nossos familiares, com todos aqueles que nos rodeiam. Deus abençoe você, tenha uma ótima semana e até a próxima aula.